Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Quadro Viver Bem fala hoje sobre úlcera por pressão. A úlcera por pressão, também conhecida como escara, é uma ferida que acomete muitos pacientes acamados ou com dificuldades de locomoção. Em alguns casos, ela afeta a qualidade de vida da pessoa e, se não tratada adequadamente, pode causar sérios problemas. E para falar sobre o assunto, o quadro Viver Bem, oferecido pela Unimed Andradas, conversou com a enfermeira Laís Cândido e, de acordo com ela, é possível prevenir este tipo de úlcera e, para isso, familiares e cuidadores devem adotar uma série de procedimentos. A úlcera por pressão, ele é um rompimento da pele, tá? Normalmente, essas úlceras, elas aparecem em locais de proeminência óssea. O que vem ser essa proeminência? Locais aonde tem mais exposição de osso. Então, onde vem ser essas regiões? Calcanhar, nuca, orelha, cotovelo, região sacral, que é a região do cóccix, tá? Quadril e nádegas, tá? Então a gente tem uma atenção maior com esses indivíduos nessas regiões onde tem mais parte óssea, tá? Normalmente, quando a gente tem um indivíduo desse em casa, a gente tem uma preocupação tanto por parte dos familiares, da equipe que vai atender esse indivíduo, que no caso são os médicos e enfermeiros também. Então a gente tem como prevenir essas úlceras e oferecer algumas dicas para esses familiares, tá? Ainda de acordo com a enfermeira, as úlceras aparecem pela pressão do osso nos tecidos que já estão fragilizados e não é possível prever o surgimento delas. Não tem como a gente dizer quanto tempo vai aparecer, uma úlcera de pressão nesse paciente que está fragilizado. Isso depende muito de paciente, mas é por pressão, pela pressão do osso, que é a região mais pesada, e nesses pacientes que ficam fragilizados ou por algum histórico já, ou justamente pela própria doença. Por isso, todo cuidado é pouco e os cuidadores e familiares devem estar atentos a uma série de procedimentos que evitam o surgimento de úlceras. Um deles, bastante simples, diz respeito à mudança da posição do paciente acamado. Uma das dicas clássicas que a gente fala é a mudança de decúbito. Até existe uma campanha nacional que chama Mude de Lado e Evite a Pressão. É uma campanha que foi lançada pela Sobesp. Então isso é o clássico, a gente tem que mudar de decúbito, mudar a pessoa de lado para evitar essa pressão, tá? Atenção à vermelhidão na pele, alimentação saudável, correta higienização do paciente e das peças usadas por ele e uso adequado de travesseiros, almofadas e colchões também evitam o surgimento deste tipo de úlcera. Observar essas regiões avermelhadas no decorrer da troca de roupa ou nos banhos, desse indivíduo. Outra dica interessante é a alimentação saudável, Muitos pacientes já não estão comendo mais, comidas sólidas, muitas vezes já é um paciente mais debilitado em uso de sonda. Então essa alimentação, ela tem que ser muito rica. Então a alimentação correta, higiene corporal correta, então muito cuidado na hora da troca das fraldas, evitar de deixar esse paciente molhado, justamente para evitar o aparecimento. Uma das dicas muito importantes também é o uso de travesseiros, almofadas e até mesmo aqueles colchões casca de ovo que a gente fala. O que esses colchões fazem? Eles evitam essa pressão, então eles aumentam a circulação desse tecido, oxigenam melhor, o que evita também esse aparecimento. Então aonde que a gente vai colocar essas almofadas e travesseiros? Nessas regiões de pressão, aonde estão essas partes ósseas. Então apoiar e deixar elas longe da cama,
justamente para poder evitar. A higiene também das roupas do indivíduo e dos lençóis, sempre manter o lençol esticado, porque qualquer ondinha, qualquer ruga no lençol, para essa pessoa que já está há tantas horas deitada, também acaba aparecendo, ajudando no aparecimento das úlceras por pressão também. E atenção total, tanto por parte dos familiares e quanto da equipe que vai estar cuidando desse indivíduo. E, finalmente, a enfermeira Laís Cândido destaca ser de fundamental importância os familiares dos pacientes acamados entenderem que, se não tratada, a úlcera, que no início aparenta ser algo simples, pode se transformar em um grande problema. Hoje a gente fala que a úlcera de pressão, ela é a porta de entrada de tudo, que acaba debilitando mais ainda o paciente. Então, esse paciente que tem o uso de fralda já diário, já facilita a questão de uma infecção de urina. E aí, se demora para trocar essa fralda, essa infecção de urina, em contato com essa ferida, essa exposição, acaba complicando tanto o quadro da ferida, até mesmo da infecção. 90% das vezes acontece de, embaixo desse avermelhado que a gente fala, já ter um início de um processo inflamatório, tá? Então, isso significa muito. Essa tensão, a gente fala no vermelhidão em qualquer dessas regiões do corpo, já indica um processo inflamatório que vai ser uma porta de entrada para outras doenças, entendeu? Então, a gente prevenindo a úlcera, a gente inibe outras coisas, outras doenças a aparecerem. O quadro Viver Bem é oferecido pela Unimed Andradas e vai ao ar durante o programa Jornal da Cidade. Até a próxima semana. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Pedro, como um bom mineiro, coloca tudo na balança para se orientar. Avaliar cada detalhe tintim por tintim é essencial para o sucesso do seu negócio. Por isso, ele abriu as portas da empresa para a Unimed. Seus funcionários contam com serviços médicos de qualidade e o preço não pesa para ninguém. A empresa paga uma parte e o funcionário outra. Faça como Pedro. Contrate o plano empresarial Unimed, o plano perfeito para quem não perde um ótimo negócio.